Olá, é uma satisfação estarmos dando início a essa apresentação, essa jornada, que para nós é muito importante estarmos participando e principalmente estar falando de um assunto tão caro, que é a questão do sistema penitenciário brasileiro e a forma como ele é vista, né? A partir disso, vamos dar início à nossa apresentação, desse trabalho que foi idealizado. Perfeito. Vamos tratar, então, Cidadania e Gestão Social, uma análise da experiência do Programa de Gestão Prisional. A equipe de trabalho que foram responsáveis pela elaboração desse trabalho fui eu, Matheus Carvalho, que sou mestrando em desenvolvimento em políticas públicas pela Universidade Federal da Fronteira Sul, e sou um dos idealizadores e gestor do Programa de Gestão Prisional. Em conjunto com o professor doutor Edemar Rota, que é doutor em Serviço Social e docente do mestrado em Desenvolvimento de Políticas Públicas também pela UFES, e a professora doutora em Economia, Úrsula Dias Pérez, que é docente do mestrado em Gestão e Políticas Públicas, DEASH, da Universidade de São Paulo, da USP. O nosso sumário executivo, basicamente, a gente vai trabalhar em 3 partes. Parte 1, a introdução. A parte 2, sistema penitenciário, seu contexto. O programa de gestão prisional e suas perspectivas. E a Lei 3019, de 2014, suas contribuições para o programa. E a parte 3, as considerações finais. O que se espera? O que esperamos responder nesse trabalho? Esse trabalho apresenta uma análise do programa de gestão prisional que é realizado no Presídio Lagoa Vermelha, localizado no estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e se baseia em estudos sobre a cidadania deliberativa de Jürgen Habermas e o estudo sobre gestão social. Nesse viés, a gente utiliza a linguagem do Fernando Tenório, que fundamenta essa pesquisa, e também como se implementou e se baseia essa construção de saberes de diversos atores da sociedade civil organizada e entidades públicas municipais, estaduais, a partir dessa lei federal. As temáticas que vamos abordar ao longo desse estudo: a Constituição Federal Brasileira de 1988, a questão do sistema penitenciário, que a gente utiliza como bases referências nacionais, principalmente do DEPEN, que é o Departamento de Execução Penal Nacional, né? A SUSEP, que é a Superintendência de Serviços Penitenciários, que é responsável por tratar aqui no Rio Grande do Sul das temáticas penitenciárias, e Campos, né? 2015. Continuando, a gente vai falar também da construção de saberes, como se elaborou, como essa questão da cidadania, da gestão social, ela é intrínseca ao processo de como se elaborou, de como se implementou, de como se articulou o programa de gestão social, e a partir disso a gente usa 2 autores chaves, que é Jürgen Habermas, principalmente a obra de 2011, e principalmente Fernando Tenório, com as obras de 97, 2020, 2021, dando continuidade. Então, já tratamos a questão da Lei 3019, sua elaboração, implementação, com as autoras Renata Bichir, Patrícia Mendonça, Roberto Pires, que trata a questão da implementação e arranjos institucionais, e a professora Úrsula Pérez, que trata da questão da justiça e a parte de sistema de justiça. E, por final, o programa de gestão prisional. E os pressupostos metodológicos que nós utilizamos nessa pesquisa são os estudos sobre a cidadania deliberativa e os estudos da gestão social, que fundamentam a pesquisa, sobre uma abordagem de epistemologia dialética, com instrumentos de coleta sendo a partir do estudo de caso, com a técnica de análise hermenêutica de profundidade ao programa de gestão prisional. O sistema penitenciário e seu contexto atual. O sistema penitenciário, no contexto brasileiro hoje, ele vive um grande problema, porque a gente identifica, e eu como sendo um servidor público que atua na área do sistema penitenciário, a gente identifica principalmente a falta de investimentos
e, em continuidade, essa questão do hiperencarceramento prisional. A gente vê hoje uma demanda muito grande de pessoas ingressando ao sistema prisional, uma idade entre 18 a 25 anos, oriundo do tráfico de drogas, principalmente. Isso aconteceu após a lei de tráfico de drogas aqui no Brasil, que resultou no aumento expressivo no fenômeno de hiperencarceramento prisional. E quando a gente trata nessa temática do sistema penitenciário gaúcho, que hoje são 43 mil presos, distribuindo entre mais de 110 casas prisionais, a gente deriva ao ponto-chave, que é o que derivou ao estudo, que é o Presídio Estadual de Lagoa Vermelha. Que a partir do Presídio Estadual de Lagoa Vermelha, quando se iniciou o programa de gestão prisional, ele, proporcionalmente, questão de preso e vagas, ele era o mais lotado do Rio Grande do Sul, porque ele só tinha 70 vagas de capacidade de engenharia para mais de 260 presos que estavam naquele momento. A partir de então, a gestão do presídio, junto ao Ministério Público, buscaram saídas para que resolvessem aquela situação. Porque a gente identifica hoje que a pessoa que está privada de liberdade, ela tem uma questão seríssima, que é a questão da ociosidade. E a partir disso, uma série de fatores agravantes vêm atrelados à mesma situação, que é a questão de células criminosas, e a partir disso, a falta de trabalho prisional, a falta de trazer educação ao preso a partir de escola técnica profissionalizante, a partir disso, a partir dessas demandas apresentadas, foi elaborado, foi estruturado esse programa de gestão prisional. E a partir disso, vamos começar a falar ele agora. Essa imagem, ela foi desenvolvida com o objetivo de trabalhar junto aos interessados, principalmente a população, trazendo uma imagem, pode-se dizer, um pouco mais agradável, porque a gente sabe que a temática penitenciária é uma temática muito difícil de se tratar. Por isso, essa questão desse layout de mais segurança, mais futuro. E o ideal que foi gerado a partir de então, ele foi idealizado a partir dessas temáticas, de gerar inovação, de pensar soluções e transformar vidas. Né? Esse foi o ideal que o programa de gestão prisional foi elaborado. E a partir disso, quais foram os passos de elaboração para que se iniciasse esse programa? Que foi a identificação dos problemas, e a partir da identificação dos problemas, fazer uma matriz gerencial que a gente conseguisse entender de fato o que estava se passando, a partir desses indicadores gerenciais, elaborar um plano de gestão, a partir disso, trabalhar em eixos temáticos que a gente pudesse estar elaborando e fazer com que eles fossem melhor trabalhados junto a essas entidades, junto a essas pessoas interessadas. A partir disso, trabalhar a questão da implementação. E fazendo essa matriz SWOT, a gente identifica como os pontos fortes que eram identificados no presídio, né? Capacitação de servidores, ensino de atividades laborais, hierarquia, segurança, disciplina, e as oportunidades que se apresentavam naquele momento. Questão de tecnologia, disponibilização de recursos regionais, as novas políticas públicas que se apresentavam, uma legislação favorável, que é a Lei 3019, e os stakeholders, as pessoas interessadas que estavam atrelar novos saberes junto a esse projeto também, né? E as fraquezas que foram identificadas foi a falta de efetivo, que eram pouquíssimos servidores com uma alta demanda de apenados, a falta de questão de avaliação de desempenho, hiperencarceramento, sistema de informação e comunicação e a falta de vagas, que não eram presentes naquele momento. E as ameaças são as questões das organizações criminosas, as mudanças econômicas e as faltas de recursos. E os três eixos que foram trabalhados a partir de então, da identificação dessas questões, foram segurança cidadã, que pudesse estar atrelado a os municípios. Pois bem,
São 15 municípios que destinam presos ao presídio da Lagoa Vermelha, sendo dividido entre 3 várias execuções criminais, as VECs, né? E a partir disso, trabalhar o conceito da segurança cidadã dentro desse âmbito regional, de trazer segurança não só aos cidadãos de Lagoa Vermelha, como também na região. Eixo 2, que foi o aperfeiçoamento estrutural do presídio, que ele se embasa em algumas temáticas, principalmente construção de uma unidade básica de saúde, uma construção de uma escola técnica profissionalizante e uma construção de um pavilhão de fábrica, que esses apenados pudessem estar trabalhando e, após o trabalho, ele pudesse estar estudando. Dessa forma, fazendo com que essa forma de trabalho, com que ele trabalhe, com que ele estude, ele saia ressocializado com uma sociedade. Porque hoje ele está no sistema prisional, amanhã ele está de volta à sociedade. Como é que ele vai sair? E a partir disso o eixo 3 é a questão de transformação social. Atrelado a essas questões, a gente vai falar agora da Lei 3019, suas contribuições. E como é que se deu essa questão? Primeiro, o entendimento da conceituação da lei, a elaboração do projeto, a implementação desse projeto, os arranjos institucionais e os resultados. A Lei 3019, ela também é chamada de Marco Regulatório das Organizações Civil aqui no Brasil. Ela autoriza com que entidades civis organizadas, que no caso é o Conselho da Comunidade, que ele é responsável por articular, ele é responsável para fazer o cuidado da pena dentro do presídio, pudesse vir recursos municipais e, a partir desses recursos municipais, pudessem ser destinados ao presídio. E, a partir desse entendimento da lei, ela dando esse arcabouço jurídico, foi possível elaborar a lei. E, a partir disso, identificou-se, a partir de uma reunião feita junto aos prefeitos, por uma associação municipal de municípios, com que foi apresentada essa lei, fazendo com que cada município, a partir da sua população, que foi dividida entre uma porcentagem que utilizou nossos dados do IBGE brasileiro, que cada um ficasse responsável por uma participação desse repasse. E a partir disso foi elaborada a questão dos arranjos institucionais, e a partir disso a gente vai apresentar os resultados. Aqui, os atores envolvidos nesse processo foram vários, e a partir disso a gente usa principalmente os arranjos institucionais trabalhados pelo Roberto Pires, que a gente vê tanto as secretarias de Estado, Ministério Público, Legislativo Municipal, a Secretaria de Administração Penitenciária, a Superintendência, prefeitos e vereadores. E quem são os responsáveis pela questão da disseminação dessa proposta do Programa de Gestão Prisional? Foi o Conselho da Comunidade Lagoa Vermelha, que é a entidade civil organizada, o Ministério Público, Poder Executivo dos municípios, a Secretaria de Estado e Relações Federativas Estaduais e Internacionais, a SERFI, que foram as grandes também articuladoras que ajudou bastante com que isso realizasse, a CEAPEN e a SUSEP. E, a partir de agora, a gente apresenta um arranjo institucional realizado no processo de aprovação do programa, como que ele se deu, né? De quais as relações que o programa ele teve que fazer para que ele obtivesse êxito, né? E a gente vê muito claro, a partir dessa imagem que foi trabalhada por nós, de como é a relação que ele se estabelece. E os resultados que a gente apresenta, a partir dessas 3 VECs, dos 15 municípios, a gente teve, o projeto obteve 100% de aprovação das leis na VEC de Sananduva, 60% na VEC de Lagoa Vermelha e 66,4% na São José do Ouro. Ao todos foram mobilizadas mais de 21 instituições envolvidas, de poder público municipal, estadual, entidade civil organizada, mais de 300 pessoas direto e indiretamente envolvidas, e o prazo médio de início ao final de aprovação das leis foram 45 dias. Aqui agora temos a questão do resultado das aprovações, né? Foram 11 leis ao total que foram aprovadas, sendo 4 não sendo aprovadas em função de prazos eleitorais que foram estourados, né? E a partir das considerações finais,
são essas questões: gerar inovação, pensar soluções, transformar vidas, que essas são as considerações finais pelo fato do pioneirismo que o projeto abarca. Estamos à disposição, né? A gente agradece bastante, está aqui o nosso contato e as referências que a gente utilizou para elaborar esse projeto. Muito obrigado por estar apresentando e por estar participando dessa jornada que nos é muito cara. Um abraço, tchau.